bom dia, feliz sexta-feira. Deixa eu me apresentar um pouco aqui. Eu quero falar sobre os anjos, a classe dos serafins. Sou o pastor Nelson Alves de Andrade, professor de língua portuguesa, inglês, formado em letras, pedagogia. Na área teológica sou bacharel em teologia, mestre em teologia, PhD em teologia, psicanalista, doutor em psicanálise. Eu tenho várias pós-graduações, pastor, missionário, formação em missiologia, capelão, etc. E nós vamos falar sobre o ministério angelical, os anjos serafins. Eu queria mostrar um desenho aqui, mas eu não sei como. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém sabe me explicar aí como eu posso mostrar uma imagem? Deixa eu ver. Aqui, ó. Serafins. Vamos ver se volto. E agora? Deixa eu ver de novo. Agora voltei para mim. Consegui aí alguma coisa. Vejam bem, pessoal. Quem são os serafins? Os serafins são uma classe de anjos mencionados na Bíblia, particularmente no livro de Isaías. Em toda a Bíblia nós vemos falando sobre anjos, porém no livro de Isaías nós temos aí falando sobre os serafins. Eu queria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas esta live, que ela é muito especial. Eu sempre estou fazendo lives pelo TikTok, porque tem mais audiência, está tendo mais audiência. E aqui no livro de Isaías, nós temos no capítulo 6, a visão que teve o profeta Isaías. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e exaltado trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia de King James, atualizada, Bíblia de estudo, uma Bíblia muito boa. Então o conceito de serafins tem sido abordado ao longo do tempo, em diversas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Vejamos aqui resumidamente. Os serafins, eles são uma classe de anjos, né? Uma das classes mais alta de anjos, mencionados principalmente nas escrituras bíblicas e associados ao culto de adoração a Deus.
bem como a sua pureza e a sua santidade. E o que é que nós percebemos aí então? Esses seres celestiais com uma descrição tão amedrontadora, né? Eles estão associados ao culto de adoração a Deus. Vejamos aí então, o termo serafins vem do hebraico saraf, que significa queimar ou ardente. Deixa eu ver aqui. E aí nós percebemos essa descrição fenomenal, essa descrição maravilhosa na palavra de Deus. Quando fala sobre os serafins, nós vamos observar essa classe de anjos atuando aí na visão do profeta Isaías. E nós vemos ele atuando de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. E o que é que nós podemos perceber, o que é que nós podemos ver? A atuação deles, né? De uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. Eu estou tentando aqui colocar um fundo musical, está saindo esse aqui. Acho que agora foi. Tudo que você precisa para decolar online com a super promoção da Hostinger, criador de... E o que é que nós vemos, queridos? Essa palavra reflete a ideia de seres celestiais intensamente puros e zelosos em sua adoração e no serviço a Deus, porque os anjos, eles são ministros enviados para o serviço daqueles que vão herdar a salvação. Esses seres celestiais, eles são puros, super zelosos. E o termo serafim, ele vem do hebraico, seraf, que significa queimando ou ardente. São descritos como seres de fogo. Deixa eu tentar buscar aqui um outro fundo musical. Eles são descritos como seres de fogo. E intensamente eles estão aí rodeando, eles estão no trono de Deus. Estando no trono de Deus, eles agem de uma forma sobrenatural, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. E o que é que nós observamos nos serafins? Nós observamos aí essa pureza intensa e ardente devoção a Deus. No livro de Isaías, no capítulo 6, os serafins, eles são descritos como estando em volta do trono de Deus, com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. É algo intenso, algo fenomenal, algo maravilhoso. E deixa eu ver aqui um fundo musical. E o que nós temos, queridos? Nós temos aí a glória de Deus exaltada de uma forma toda especial, a glória de Deus exaltada de uma forma magnífica, maravilhosa. Somente o Senhor pode, somente o Senhor vê, somente o Senhor realmente
pode executar a sua vontade através dos anjos. E aí nós vemos o profeta Isaías transmitindo-nos esta visão gloriosa. O profeta Isaías tem uma visão em que ele vê o trono de Deus. Os serafins estão ao redor deles. E nós observamos aí a principal referência que aparece no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 7. Ele vê essa visão maravilhosa, essa descrição fenomenal. Descrito com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, para indicar humildade, reverência diante de Deus, já que até as criaturas celestiais não podem olhar diretamente para a glória divina. Observem aí que coisa extraordinária. 2 para cobrir os pés. Isso pode simbolizar um respeito muito forte pela santidade, com a cobertura indicando a pureza e a separação do mal. 2 para voar, eles são descritos como seres super dinâmicos, que estão sempre em movimento para cumprir a vontade de Deus. Louvor, eles proclamam incessantemente a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua presença. Isaías capítulo 3, versículo 3. E nós temos também aí purificação. Em sua visão, um dos serafins voou, pega uma brasa viva do altar de Deus, toca nos lábios de Isaías, purificando-o de seus pecados e preparando-o para uma grande missão. E foi diante dessa grandeza que Isaías, ele vendo a santidade de Deus, ele disse: ai de mim que eu estou perecendo. Foi justamente neste momento de humilhação do profeta que o anjo veio e tocou nos lábios de Isaías. Então nós vemos aí a função principal dos serafins é adorar a Deus, é proclamá-lo como santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então vejam que a função aí é adoração e louvor. Eles servem como intercessores e expressam a santidade de Deus de uma forma intensa e de uma forma muito pura. No livro de Isaías, um dos serafins purifica Isaías tocando sua boca com uma brasa viva, simbolizando a purificação do pecado e a preparação de Isaías para uma missão profética. Aí eles agem como intercessores e purificadores. Vejam que nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, porém nós precisamos de ser purificados, porque somente assim poderemos proclamar para outros a respeito do Deus verdadeiro. E aí nós temos o fogo como simbolismo. A associação do fogo também aí é simbólica da pureza e do zelo inabalável de Deus. Deus é santo. E Ele exige também santidade daqueles que seguem a Ele, daqueles que proclamam a sua palavra. Os serafins têm várias funções atribuídas, como nós já falamos: adoração e louvor, purificação, proximidade com Deus. Eles estão ao redor do trono de Deus, na sua presença, que dá uma ênfase muito grande à proximidade com a divindade. Eles são os seres mais próximos em termos de santidade e reverência.
estão proclamando a todo momento, a todo instante, a toda hora. Essa forma de eu estar falando aqui a toda hora é a forma humana, porque lá nos céus não tem, na eternidade não tem relógio, não tem ideia de tempo. E esse fogo e essa pureza estão profundamente ligados ao ministério dos serafins. Eles são frequentemente vistos como seres ardentes, representando tanto a pureza quanto a intensidade, a devoção a Deus. O fogo, ele também representa purificação, como aí no caso de Isaías, que tocou nos lábios de Isaías, e a Bíblia disse: olha, agora foi purificado o teu pecado. Aí ele, com prontidão, ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O fato dos serafins estarem ao redor do trono de Deus os coloca numa posição de honra, numa posição de alto privilégio, porque eles estão em constante comunhão com Deus, participando assim da glória de Deus. Os serafins nas tradições religiosas, vejamos no cristianismo. No cristianismo, os serafins são considerados uma das ordens mais altas de anjos. Embora não seja mencionado com frequência nas escrituras cristãs, a sua figura é de suma importância na teoria e nos escritos místicos. Sua função de adoração, de reverência e pureza é vista como modelo para a devoção dos fiéis a Deus. Ora, se os próprios anjos reverenciam, se os próprios anjos adoram, e nós? Como devemos fazer? Como nos devemos portar-nos diante da grandeza, da opulência, da majestade de Deus? No judaísmo, a menção dos serafins também é encontrada no livro de Isaías. Embora o termo serafins, em outros contextos, possa ser entendido como serpentes ardentes, especialmente em referência a punições, como em Números capítulo 21, versículos 6 ao 9. A visão dos serafins em Isaías é vista como uma representação da grandeza e da glória de Deus. No islamismo, embora o Islã tenha uma rica tradição sobre anjos, os serafins não são especificamente mencionados nos textos islâmicos. No entanto, a ideia de anjos com função de louvor e de adoração a Deus, como ocorre com os serafins, é compartilhada no conceito de anjos no Islã, que são vistos como seres completamente dedicados para cumprirem a vontade de Deus. Vejamos na representação artística. Nas representações artísticas cristãs, especialmente durante o período medieval e do Renascimento, os serafins eles eram frequentemente representados com muitas asas e com uma aparência celestial gloriosa. A arte os retratava como figuras de beleza celestial, frequentemente em cenas de adoração e ao redor do trono de Deus. E na teologia contemporânea? Na teologia contemporânea, os serafins eles são interpretados principalmente de uma forma simbólica, representando a perfeição da adoração e a presença pura a Deus. Embora sua presença no mundo físico não seja visível, a espiritualidade cristã e outras tradições místicas continuam a ver os serafins
como modelo de devoção ardente e pura ao Senhor Deus. E quais são as visões e representações ao longo do tempo? A arte cristã medieval e a Renascença, nós vamos aí ver durante a Idade Média, o Renascimento, os serafins, eles são representados alados, como seres alados, com asas, refletindo sua natureza angelical e a proximidade com a divindade. Eles são desenhados em cenas de adoração ao redor do trono do Senhor. E na teologia moderna, os serafins, eles continuam a refletir essa natureza divina, essa natureza pura. O seu papel mais simbólico é, na realidade, essa demonstração do amor e a devoção incondicional a Javé. Os serafins, eles são seres santos com uma espiritualidade muito forte. Nós vemos aí os serafins no contexto espiritual teológico. Alguns teólogos associam os serafins ao conceito de santidade profunda e perfeita, que os seres humanos devem buscar, nós devemos buscar, com base no modelo divino representado por esses anjos. Devemos também buscar essa perfeição. Muito embora não iremos alcançar totalmente, mas devemos lutar para que essa santidade de Deus possa operar em nosso homem interior. Nas traduções místicas, nós vemos em algumas tradições místicas, como a Cabala, os serafins são interpretados como mediadores de uma forte energia, de uma energia divina, que são interpretados como mediadores dessa energia muito intensa. E sua presença é vista como uma representação do fogo divino, que purifica e transforma. Gente, na realidade, os serafins, eles desempenham um papel significativo nas tradições religiosas, principalmente no judaísmo e no cristianismo, como símbolos de pureza, símbolos de santidade, fogo divino, da adoração incondicional a Deus. E ao longo dos séculos nós vemos aí essa representação e entendimento teológico, mas sua essência como seres ardentes de devoção e pureza permaneceu constante. Os serafins, nós falamos que eles são vistos em diversas traduções religiosas, judaísmo, cristianismo, islamismo, além de serem um tema popular na literatura e na arte. Eu fiz essa pesquisa hoje, Bíblia Sagrada, o livro de Isaías, traduções recomendadas, Bíblia de Jerusalém, Nova Versão Internacional, NVI, o Almeida Revista e Atualizada, Talmud e Midrash, que são textos rabínicos que exploram sobre os anjos, incluindo os serafins dentro do judaísmo, Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que fala sobre a discussão sobre os anjos, incluindo a hierarquia angelical, De Coeleste Hierarchia, a hierarquia celestial de Pseudo Dionísio, o Areopagita, que é uma obra clássica sobre a hierarquia dos anjos, que detalha a função e a natureza dos serafins. Tem aqui alguns livros modernos, Angelis, A Very Short Introduction, de David Albert Jones,
que é um panorama geral sobre o papel dos anjos nas religiões abraâmicas. Temos também Angels and Demons, de Peter Kreeft, que explora a teologia dos anjos na tradição cristã. A Hierarquia dos Anjos, de Gustavo Cerbasi, que é um livro popular, que representa a visão cristã sobre os diferentes tipos de anjos. Anjos e Arcanjos, de Doreen Virtue, muito embora esteja mais voltado para uma abordagem espiritual moderna, inclui algumas reflexões sobre os serafins. E alguns dicionários e enciclopédias, ok? Tivemos aí também arte e iconografia, que nos ajuda a pesquisar sobre os anjos na Idade Moderna. Algumas fontes acadêmicas que falam sobre teologia, literatura. E aí o nosso conhecimento, as nossas pesquisas sobre anjos, né? Como no início eu comecei falando sobre um breve currículo da minha pessoa. Também sou professor de teologia, estudo bastante, busco bastante, e eu espero que você tenha compreendido sobre essa parte angelical, que são os serafins. Estudar sobre os anjos é muito lindo, é muito especial. Os anjos serafins, né? É algo realmente fenomenal. Que você tenha compreendido, que você seja abençoado nesta manhã, de uma forma toda especial. E deixa eu ver aqui. Que você possa realmente estudar, ver o que pode ser feito, como você pode atuar nos seus estudos, nas suas pesquisas. Tudo o que eu tenho feito aqui é para o teu conhecimento, para o nosso conhecimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Amém? Tenham todos um bom sábado. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Deixa eu ver um hino aqui maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. E hoje à noite, se Deus quiser, nós iremos estar com a nossa live, né? Dia de clamor. Deixa eu passar aqui esse. Uma coisa te peço, Senhor, e a buscarei. Escuta aí, tá? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e contemplar a tua presença, te adorar. Eu te adorarei, ó Senhor, com todo o meu coração. Eu te louvarei, ó Deus, com toda a minha alma. Eu te exaltarei, ó Rei, com tudo o que sou. Tenham um feliz sábado. Morar na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. É o meu desejo profundo. Eu te adorarei. Um grande abraço, um grande beijo. E vamos morar na casa do Senhor, né? Caminhando pela
todos os dias da nossa Eu vida. sigo a tua luz, em teus braços me abrigo, minha paz me conduz, a cada passo sinto o amor a me guiar, viver ao teu Que Deus lado abençoe, é que Deus tudo ajude. o que eu quero Amém? alcançar. Um grande abração e um feliz sábado. Casa do Senhor, Morar na casa do Senhor. viver eternamente ao teu